Meus queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Esteja com você, esteja com a sua família. Que a bênção do nosso Pai o acompanhe cada dia. E eu tenho orado por você. Louve a Deus, cante. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos ao orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, meu Pai, é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Esse lugar aqui é muito agradável, um lugar aprazível, onde a gente pode tranquilamente se debruçar diante da Tua palavra e aprender do Senhor. Queremos que a Tua palavra seja viva e eficaz em nosso coração. Mas para isso, ó Deus, precisamos abrir o coração ao Espírito Santo. E nós temos muita dificuldade em relação a isso, Senhor. Nós temos muita dificuldade de permitir que o Senhor opere realmente em nós uma obra transformadora. Fala conosco nesse dia, dá-nos a Tua bênção, a Tua direção e a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de todos os doentes. Tenha misericórdia deste mundo tenebroso, Senhor. Tenha misericórdia das pessoas que estão passando por essa crise, de fato doentes, que foram contaminadas pelo Covid. Que a mão do Senhor esteja com elas, que a mão do Senhor também esteja com a sua família, protegendo, guardando e, acima de tudo, sustentando com a Tua destra. Fala ao nosso coração, cure os doentes, aqueles que vão fazer cirurgia essa semana, na semana que vem. Que a mão do Senhor opere um milagre na vida de cada pessoa que vai passar pela mão dos médicos e que o Senhor seja o médico dos médicos. Fale ao nosso coração agora, abre o coração da gente não só para ouvir, mas também para atender a Tua palavra, praticar a Tua palavra. E, Senhor, abençoa os inscritos do meu canal, abençoa aqueles que não são inscritos, mas são assíduos a assistir os vídeos. Que a mão do Senhor esteja com cada um deles, que o Senhor os abençoe a todos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos,
Como eu disse, a tecnologia falhou e eu perdi o vídeo 7, porque a memória do meu celular ela é pequenininha. Então quando eu termino de gravar, que eu passo para o computador, eu transmito para o YouTube, para um YouTube especial que eu tenho, e aí ali eu faço o download. Depois eu vou para o editor, onde eu vou fazer os cortes, eu vou fazer os ajustes, os acréscimos, e então eu gravo a mensagem e aí eu transmito a mensagem para o YouTube oficial lá dos meus inscritos. Mas realmente o tema 7 e o tema 8, por ironia, eles não quiseram rodar. E eu não gosto de questionar o Espírito Santo nesse aspecto, então eu orei a Deus, agradeci. E vamos gravar de novo, né? Vamos gravar de novo. Vamos falar do mesmo tema e quem sabe agora a gente consiga passar a mensagem que o Espírito Santo quer que a gente passe, tá certo? O importante é que eu e você entenda e atenda à mensagem que Deus quer falar conosco. Amém? Abriu sua Bíblia? Abra sua Bíblia, tá? Gente, comunhão tem que ter a palavra. Sem a palavra não há comunhão. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, e para a gente comungar com Deus a gente precisa abrir a Bíblia, a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, mas não vou explicar todo ele não, porque é muito grande, mas vamos tirar algumas palavras-chave aí desse texto para a nossa compreensão. Também vamos ler o versículo 16. Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em vista, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo antes daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão queimados. Serão queimadas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, como é que vocês devem viver? Em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus com estrepitoso estrondo se desfará, e os elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 16. Ao falar, versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão amado Paulo falou, escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria perdição. Meus amados, nesse 10º dia da jornada do arrependimento, eu quero dizer algumas coisas para vocês nesse texto. Esse texto é bem complexozinho. Esse texto, ele é bem duro com a gente. E se eu não disse, eu digo a vocês, mas eu acho que eu já disse. A Bíblia não foi escrita para os incrédulos. A Bíblia não foi escrita para os incrédulos. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que toda a escritura ela é escrita para o nosso ensino, para nós que esperamos o Senhor Jesus Cristo, para nós que temos a esperança da salvação e da vida eterna, para nós que cremos na verdade. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, a fim de que nós não só sejamos justos, mas sejamos educados para toda boa obra. A Bíblia é um livro de ensino para a gente ser educado, corrigido, instruído e preparado para toda boa obra. Eu vou falar muito disso na última parte da nossa jornada, né, os 10 últimos dias da nossa jornada, quando eu vou falar da relação do Espírito Santo e a missão. Tá certo? O Espírito Santo, eu e a missão. Eu tenho dito em alguns flashes dos meus vídeos que Deus não nos chamou para ficar sentados nos bancos da igreja. Ele nos chamou com um propósito. Ninguém nasce no reino de Deus sem um propósito. Todos nós nascemos no reino de Deus com um propósito, sermos missionários. E missionário aqui ou embaixadores. Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E todos os países têm as embaixadas dos países todos, né? Tem aqui, por exemplo, em Brasília tem a embaixada da Coreia, tem a embaixada da China, tem a embaixada do Japão, tem as embaixadas. E cada embaixada tem um representante daquele país. Então ele representa não só o país politicamente, mas ele representa toda a cultura, né? todo o estilo, né? Toda a vivência daquele país está ali na embaixada. E Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Mas nós vamos trabalhar isso na última série, na última parte da nossa série, da nossa jornada. Pedro aqui, ele escreveu uma carta para alguns irmãos que estavam frios na fé. Que estavam questionando a Bíblia, que estavam duvidando das promessas de Deus, duvidando das promessas em relação à volta de Jesus Cristo e de outras promessas da Bíblia, né? Eu já falei num vídeo aí anterior que a Bíblia contém 4.892 promessas. Então, quando você começa a duvidar, aí automaticamente você começa a pegar o caminho o caminho do filho pródigo, indo para longe do pai. Você começa a pegar a estrada, se afastando do pai, se afastando da casa do pai, né? E aí
Pedro, ele fala algumas coisas aqui muito duras, mas são coisas assim que a gente tem que prestar atenção, que é para... o objetivo dessa série é justamente esse, é nos trazer de volta. Perceber que nós ainda estamos no caminho, podemos voltar para casa, podemos refletir nossas atitudes, podemos refletir nossas ações. E acima de tudo, pedir a misericórdia do Espírito Santo para que ele faça uma mudança radical em nossa vida. Então vamos analisar algumas coisas aqui. Logo no versículo 3, no versículo 1, né? Ele diz: eu estou procurando despertar vocês. Então o objetivo principal dessa jornada é esse. É despertar os filhos e filhas de Deus que estamos nesse mundo. E achamos que estamos bem. Apocalipse 3,17, né? Estamos bem porque conhecemos a verdade, adoramos o Deus do céu, vivemos nesse mundo, mas esperamos Jesus Cristo voltar. Nós temos tudo, nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos a palavra de Deus, né? 99% dos lares brasileiros têm a Bíblia. Agora, como eu disse, não basta estar na igreja, não basta ter a Bíblia. É preciso que essas coisas sejam vivas para a gente. A igreja precisa ser viva para mim, para que quando eu vá à igreja, verdadeiramente eu adore a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia precisa ser vida para mim, para que quando eu leia, ela realmente me mate, ela me corrija, ela me instrua, ela me eduque, ela me prepare para ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, se a Bíblia ela não cumpre o papel de professor para a gente, se ela não cumpre o papel de guia, de instrutor, né, de médico na minha vida, se a Bíblia não cumpre esse papel, então ela não está sendo útil para mim. E Paulo diz que a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, né, para educar, a fim de que eu seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia precisa ser viva, e Pedro diz: irmãos, eu estou procurando despertar vocês. Eu quero despertar a lembrança de vocês da vossa mente esclarecida. É porque nós já sabemos de tudo. Eu costumo dizer que esse deve ser o pior pesadelo para nós, como cristãos, é porque nós já sabemos de tudo. E ao saber de tudo, o que acontece comigo é que eu começo a relaxar. Começo a achar que eu não preciso de mais nada. E aí eu incorro no risco. Por exemplo, eu sou professor. Eu sou formado, eu tenho 2 formações regulares, né, e uma formação seminário. Eu sou teólogo, né, de formação. 4 anos eu fiz seminário de teologia. Mas por que ele não é regular? Porque ele não é regulamentado pelo MEC, né? Até 2005, os cursos de teologia no Brasil não eram regulamentados pelo MEC. Então, depois eu fiz letras, em 2007 eu fiz letras, né, pela Faculdade de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe. Depois eu fiz pedagogia pela Faculdade Alfa América, de São Paulo. E aí fiz outras pós-graduação, fiz pelo menos 4 pós-graduação. Então eu posso achar que eu estou completamente habilitado para ensinar. Isso é um ledo engano. Quando eu entro na sala de aula, por exemplo, esse ano eu peguei 24 estudantes, 2 deles são especiais, né? Minha turma é reduzida por conta desses 2 estudantes. Então, 2019 eu peguei uma turma de primeiro ano, 20 estudantes. E eu tinha estudantes que eu tinha que parar para pensar, fazer um curso para ver como lidar com aquele comportamento. Aí eu fiz a faculdade de psicopedagogia para poder entender. Aí agora eu estou terminando neuropsicopedagogia para entender o comportamento da criança. Por que ela não se desenvolve, por que ela tem dificuldades de aprendizagem, quais são os fatores. Então eu estou sempre aprendendo.
Então Pedro está dizendo para os irmãos: irmãos, despertem. Eu sei que você já foi batizado, eu sei que você vai à igreja, você ouve sermão direto, você está sempre na igreja, mas não ache que isso é suficiente para manter você de pé, porque nesses dias finais o inimigo vai levantar guerra, vai levantar realmente a bandeira da perseguição aos filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. E se sua fé não tiver uma base sólida na palavra, pode ter certeza que vai se cumprir em você o que está escrito em Mateus 24, versículo 24. O que é que diz lá em Mateus 24, 24? Observem. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Oh, meu Deus, tem misericórdia de Renivaldo, tem misericórdia de nós. Mateus 24, verso 24. Mateus 24, 24. Está escrito aqui, ó. Mateus 24, 24. Mateus capítulo 24, versículo 24 está escrito: porque se levantarão, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando milagres, fazendo prodígios, e com o intuito de enganar, se possível, os próprios eleitos. Pedro, quando ele começa a sua epístola, ele começa a epístola dizendo que os irmãos, ele estava escrevendo aos eleitos de Deus. Veja, Simão Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui na primeira epístola, também ele fala que nós somos eleitos de Deus. Olha aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Se ele... 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Aos eleitos, versículo 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito. Eu vou falar mais sobre isso na segunda semana da jornada, mas veja, Jesus Cristo está dizendo que nos últimos dias virão falsos profetas, virão falsos cristos, operando milagres, fazendo prodígios. Diz o texto de Coríntios que eles vão fazer até fogo descer do céu. E o objetivo é um só, é enganar. Enganar quem? Os eleitos de Deus. Então Pedro, na segunda epístola, está dizendo: irmãos, eu quero despertar vocês. Acordem, porque o momento que a gente está vivendo é crítico. Acordem, porque a situação é grave. Se você não tiver uma fé alicerçada na palavra, se você não tiver uma fé alicerçada no Senhor Jesus Cristo, se você não tiver a base sólida da palavra, se ela não tem sido vida para você, possivelmente você vai cair, você vai abandonar a fé, você vai para o grupo dos apostatados que vão perder a salvação lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 a 9, que deixou de crer na verdade para acreditar na mentira. E esse Nico que vindo aí, diz Paulo, ele é segundo a eficácia de Satanás. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo: irmãos, eu escrevo para vocês, para que vocês acordem. Esta série é um chamado de Deus para a igreja dele, para o povo dele. Deus tem uma igreja e Deus tem um povo. O povo de Deus está em todas as igrejas, inclusive na igreja adventista. Nem todo adventista será salvo,
Mas a igreja de Deus é a igreja adventista. Agora, o povo de Deus pode não estar na igreja adventista. Então Deus está dizendo para o seu povo, você que é povo de Deus, eleito segundo a presciência de Deus, segundo a misericórdia de Jesus Cristo e a santificação do Espírito Santo, Deus está chamando você para despertar. É hora de despertar, é hora de despertar. Se você assistiu a mensagem de Romanos 12, Deus está dizendo, é hora de você acordar, é hora de você acordar. Aí no versículo 3 ele diz, e tendo em conta antes de tudo isso, irmãos, nos últimos dias virão os escarnecedores. Meus irmãos, quando eu não tenho uma fé alicerçada na palavra de Deus, qualquer vento de doutrina me joga para fora do barco. Nós estamos no barco da salvação, na arca da salvação. Mas se eu não estiver alicerçado na palavra, se eu não estiver ouvindo a voz de Deus diariamente, eu vou ser lançado fora do barco. Como diz o pastor Flores, nós estamos na plataforma da fé, na plataforma da bênção, na plataforma da vida eterna. Mas se você não tiver alicerçado na palavra, os ventos, as altas marés, vai jogar você fora da plataforma. Pedro disse, virão escarnecedores. Nesses dias finais, se prepare, porque muita coisa vai acontecer. E uma delas é que o inimigo vai se levantar para dizer que a palavra de Deus precisa ser mudada. Eu já falei num vídeo anterior aí que existe um movimento mundial para tirar os milagres da Bíblia. Todos eles. Desde a criação, em 6 dias literais, até o milagre da ressurreição de Lázaro. E outros milagres do Novo Testamento, que até no Apocalipse nós vemos milagres, né? João está na ilha de Patmos, vivo, já era um milagre, porque ele sobreviveu a um caldeirão de azeite fervendo, quando Dioclécio, imperador romano, jogou ele no caldeirão de azeite. Então a Bíblia tem vários milagres. Então hoje existe um movimento mundial, os falsos profetas, os falsos Cristo, tentando destruir a palavra, tentando destruir a fé. E você vai ser provado, meu irmão, você vai ser provada. Então essa jornada é para você acordar, é para você despertar. Nesses 10 dias eu tenho chamado a sua atenção justamente para isso. Desperta, é hora de você acordar para ver o que é verdadeiro, para o que é importante, para o que é prioridade. E o reino de Deus deve ser prioridade na minha e na sua vida. Aí os escarnecedores virão justamente para fazer você desacreditar, falar que as promessas de Deus nunca se cumprem, né? Especialmente a da volta de Jesus Cristo. Muita gente hoje, mesmo na igreja, perderam a fé na volta de Jesus Cristo. Eu tenho encontrado muita gente por aí. Eu trabalhei 10 anos como evangelista e como pastor auxiliar, e eu tenho feito entrevista com muitas pessoas de dentro e fora da igreja. E muitas pessoas, elas questionam justamente isso. Por que que Jesus Cristo nunca voltou? E por que que as coisas sempre parecem ir de mal a pior? E eu volto a dizer, o mundo tem que ir para o caos para poder Deus recriar. O mundo foi criado perfeito. O pecado trouxe o caos. Agora Deus vai permitir que o caos chegue ao fundo, o mais profundo abismo da sua destruição, para que Deus possa recriar tudo novo para a glória do seu nome. A ciência pode dizer que o homem veio do caos, né, da lama, do protozoário, da explosão cósmica, e está caminhando para a perfeição. Especialmente nos anos 90, o ser humano que começou a desacreditar na Bíblia por causa da filosofia humanista, né, que coloca o homem como centro de tudo. Então agora ele começou a tentar achar solução para os problemas humanos, especialmente o problema da morte, nos remédios, na medicina, na ciência. E aí você vê que a ciência realmente ela tem se multiplicado, ela tem se desenvolvido bastante, tem realmente trazido muitas conquistas para a humanidade. Hoje nós conseguimos viver muito mais, com mais qualidade de vida, mas vida eterna a ciência não pode prometer. Né? Embora estejam congelando corpos aí, prometendo que algum dia vão achar o remédio para a morte, para devolver a vida ao ser humano e a imortalidade,
nenhum remédio, nenhuma ciência será capaz de dar ao ser humano a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus Cristo. Mas esses homens, eles têm levado muita gente a perder a fé em Deus. Por isso eu falei ontem do ateísmo, né? Uma das religiões do mundo hoje, que o ateísmo é uma religião. Dizer que não acredita em Deus é uma crença, né? Dizer que Deus não existe, que o mundo é obra do acaso, que o mundo é obra de uma explosão cósmica, tudo isso é uma doutrina que está sendo ensinada para aí. As nossas crianças nas escolas estão aprendendo isso, não é? Então, sexualidade cedo, né? Tudo isso, essas coisas estão sendo ensinadas para as crianças, para que Deus realmente seja banido da história. O objetivo de quem quer transformar e tirar os milagres da Bíblia é tirar Deus da história. Como disse o Papa anterior a esse, né? Ele disse que não é errado você acreditar que Deus criou o macaco e o macaco gerou o ser humano. Então, aos poucos, Deus vai saindo da história, né? E nesses dias finais, você será confrontado. O que é que você acredita? Então, o ser humano vai se levantar para dizer que Deus que nada. Você não precisa de Deus. Você tem que acreditar em si mesmo, você tem que olhar para dentro de si e achar bondade em você e trabalhar para que o seu lado mal seja sufocado pelo seu lado bom. E assim a sociedade vai encontrar harmonia, paz e felicidade. Jamais isso vai acontecer porque a palavra de Deus é verdadeira. Pedro disse que realmente viriam essas pessoas pregando essas coisas. E Jesus Cristo falou que falsos cristos, falsos profetas viriam justamente para tentar dissuadir você de desacreditar, de fugir de Deus, de não precisar mais de Deus. Cuidado com isso. Agora ele diz, irmãos, eu vou pular para o versículo 9. Versículo 8, desculpe. Há todavia uma coisa, meus amados. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu não quero trabalhar essa questão aqui da questão de literalidade do tempo, da criação, de literalidade do milênio, nada disso. A eternidade para mim é o meu alvo. Eu quero ir para a eternidade. Se eu vou viver, se a Terra vai descansar 1000 anos literais, se Deus criou o mundo em 6 dias literais, e eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Agora ficam aí religiões e igrejas e a ciência dizendo que a Terra tem bilhões de anos. Bom, quem quiser acreditar nisso, acredite. Eu não acredito. Eu acredito na palavra que diz que Deus criou a Terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Assista a minha série sobre os sábados aí, né? O pôr do sol, minha série de pôr do sol, você vai ver que eu tenho falado sobre isso. Agora, observe. O que eu quero dizer aqui, questão de tempo, as coisas com Deus não é como eu quero. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Se ele não veio ainda, ele tem 2 motivos para não ter vindo ainda. O primeiro motivo é Renivaldo. Deus tem dado tempo ao Renivaldo para ele se arrepender, para ele mudar, para ele aceitar a vontade de Deus plena em sua vida. E eu digo Renivaldo porque eu quero que essa mensagem seja para mim. Deus está esperando por Renivaldo. Veja, o texto está dizendo, versículo 9, Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Então Deus quer, e Tito capítulo 2, versículo 11, Deus diz que ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então esse é um dos motivos porque Deus espera um pouco mais. Um pouquinho mais. Hebreus capítulo 10, Deus diz assim, se tardar, espera. Versículo 38, né? Se tardar, espera. Mas no versículo 37, Paulo diz que se você desiste de Deus, Deus nunca desiste da gente. Se você pende para o mal, Deus jamais vai pender para o mal, porque Ele é bom, Ele é amor, Ele é justo. Ele jamais vai adotar a mentira como um recurso para alcançar você. Só o diabo usa o recurso da mentira para alcançar a gente. Deus jamais. Tá? Então o tempo de Deus não é o meu tempo. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Agora,
Olhe para mim. Nesse convite de Deus, Deus chamando você e eu para despertar. A pergunta que serve para mim e para você é: você tem aproveitado o tempo que chama hoje para despertar? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado hoje, no tempo presente, para você crescer espiritualmente, para você melhorar a sua espiritualidade, para você melhorar o seu relacionamento com Deus e com a palavra? Às vezes a gente está preocupado com o tempo de Deus, porque Deus não age, porque Deus não age. E eu? Como é que eu estou usando o meu tempo? Uma das coisas que Deus mais vai cobrar da gente é o tempo. Jesus Cristo contou 3 parábolas em relação ao tempo. Vocês viram, né, que eu mencionei a questão das 10 virgens. É uma parábola de tempo. O noivo tardou, mas à meia-noite ele chegou. Que as promessas de Deus se cumprem. Os servos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2. E num determinado tempo ele voltou para cobrar os talentos. Vou explicar um pouquinho sobre isso também na última parte da nossa jornada. Não é? Depois ele contou a parábola do servo vigilante, que viu que o Senhor estava demorando, começou a beber, embriagar-se. Também vamos explicar um pouquinho sobre isso no final da nossa jornada. Então, Jesus Cristo falou da importância do tempo. Às vezes eu fico preocupado com o tempo de Deus. Deus disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, Deus já determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus já tem o seu tempo determinado. Diz Gálatas 4:4, que no tempo de Deus ele enviou o seu Filho único, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Deus tem o seu tempo, e no tempo de Deus ele cumpre as suas promessas. Eu não tenho que me preocupar com o tempo de Deus, se vai... eu falei aí numa live, que um pastor disse que podia tirar a gente da igreja. Esse mesmo pastor disse pra gente, Jesus Cristo só vai voltar daqui a 300 anos. E ele falou em relação ao comportamento e à situação da igreja, como ele via a igreja. Então, até haver uma mudança radical na igreja, ele disse que levaria 300 anos para que houvesse uma mudança radical nos crentes, e aí Jesus Cristo estivesse pronto para voltar para buscar a sua igreja. Eu não acredito nisso, né? Mas isso já se passaram 30 anos desde que ele falou isso. Agora, meus amados, eu vou dizer que ainda faltam 270 anos para Jesus Cristo voltar? Não. Eu não estou preocupado quando é que Jesus Cristo vai voltar, se ele vai voltar amanhã, se ele vai voltar daqui a 200 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 10 dias. Não importa. O que importa é que eu use o meu tempo para me preparar, para estar pronto quando ele voltar. E se eu morrer? Se eu morrer, quero morrer pronto. Portanto, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho para me consagrar. Pedro diz, irmãos, observe que uma coisa você deve ter em mente, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Eu não tenho todo o tempo do mundo para me preparar. Quem imaginou que 2020 ia ter essa pandemia, essa reviravolta no mundo aí, que hoje nós estamos parados no tempo, sem poder fazer nada? Pensou? Então a questão de eu aproveitar as oportunidades. Paulo diz em 2 Coríntios 6 que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de eu aceitar a fé. Ele diz em Hebreus capítulo 4, hoje se eu ouvir a voz de Deus, não devo endurecer meu coração. Ao contrário, devo abrir o coração à influência do Espírito Santo. Então cuidado com essa questão do tempo. Aproveite o tempo que você tem para consagrar sua vida. Tire tempo para Deus. Das 24 horas que Deus te dá, devolva para Ele alguma coisa. E não pense que você está gastando tempo, não, porque você não tem nada para gastar. Nós não temos nada, então Deus nos dá 24 horas e ele espera, ele não pede. Nessa questão ele não pede, ele diz assim, ele só pede que você santifique o 7º dia. 6 dias você trabalha, é seu, para você fazer o que você desejar e o que você precisar para manutenção da sua vida, mas o 7º dia é do Senhor. E nós temos hoje aproveitado os 6 dias de Deus e ainda o 7º a gente pega como hora extra, para gastar com a gente mesmo. Não devolvemos nada para Deus do tempo.
E isso é um problema. Se você quer ser um crente fervoroso, se você quer ser uma cristã vitoriosa, minha irmã, você precisa separar tempo para Deus. E cuidado com essa especulação de quando é que Jesus vai voltar, quando é que Jesus vai voltar, porque Deus não cumpre as suas promessas, porque Ele não ouve as minhas orações quando eu quero, porque que Deus não age no meu tempo. Cuidado com isso. Deus não está preocupado com o seu tempo, nem com o meu tempo, Ele está preocupado com o tempo dele. E no tempo dele Ele já determinou. Ele já determinou o dia que vai fazer as coisas para a gente. Seja na vida do Renivaldo, seja na vida desse mundo, Deus já determinou o tempo dele. E no tempo dele Ele vai fazer as coisas. Ele vai cumprir sua palavra e as suas promessas se cumprirão no tempo certo. Para a glória de Deus e para o erguimento do seu reino nessa terra. Tenha cuidado com o tempo. E eu quero encerrar essa mensagem falando justamente do verso 15 e 16. Versículo 15 e 16, Pedro diz assim: tende por salvação a longanimidade do nosso Deus, do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria perdição. Meus amados, nós estamos encerrando esses 10 dias de arrependimento para que a gente comece agora, já preparamos o nosso coração para a gente conhecer o Espírito Santo. E se tem uma doutrina da Bíblia que é muito questionada e também muito criticada, muito perseguida, é a doutrina da Trindade. Então, nós agora estamos quase prontos para entrar na série aí, o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é e o que ele pode fazer? Então nós vamos entrar nessa série. Então Pedro está pedindo aos irmãos: irmãos, tenham por salvação, cuide da salvação de vocês. Conserve a salvação de vocês. Se você ler Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, a nota tônica de Apocalipse é: ouça o que o Espírito Santo diz. E a nota tônica é: arrependam-se. São 3 notas tônicas de Apocalipse, de 1 a 3. Arrependam-se, ouçam o Espírito Santo e conserve a fé. Conserve o que você tem. É isso que Pedro está dizendo aqui. Irmãos, tenham por salvação a longanimidade do nosso Deus. Então você precisa se arrepender. Você precisa crer. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Nesses dias finais, existe muita coisa que nos tira a atenção. E essa questão do tempo é muito importante, porque muitas vezes nós gastamos muito tempo com aquilo que não é relevante. Não estou dizendo que exercício físico não é relevante, não estou dizendo que você assistir um bom programa de televisão não é relevante. Tá? Eu estou dizendo que às vezes você coloca isso como coisas que ocupam muito tempo da sua vida, e aquilo que realmente é essencial, é indispensável, você deixa para depois. O que é essencial? Conhecer a Deus. O que é indispensável? O estudo da palavra, a oração, a comunhão com Deus. Essas coisas são indispensáveis. Então as demais coisas, que seja apenas um relaxante, assim, para você, digamos assim, você chegou do seu trabalho, você fez uma caminhada, você fez um exercício físico, foi pescar, ou foi nadar, ou fez alguma coisa. Então você chega aí, você está a fim de ver aquela série, então você já orou a Deus, você já gastou ali um tempo com Ele, já estudou a palavra, já orou, né? Já meditou no que Deus quis falar com você. Aí agora você vai, senta lá na frente da televisão e assiste sua série. Não tem nada de errado nisso. Agora o que Pedro está dizendo é que a gente tem que perceber que aquilo que é mais difícil na palavra, a gente tem que dar mais atenção. Aquilo que às vezes eu não entendo é aquilo que eu devo mais gastar tempo com Deus. Como diz o Mark Phelan, né? Perguntaram para ele quanto tempo a gente deve ficar orando. Ele disse: até Deus te responder. Quanto tempo eu devo ler uma passagem da Bíblia? Até entender aquela passagem.
E aí você vai comparar uma passagem com outra, você vai pegar outros textos da Bíblia e você vai lendo a palavra um pouco aqui, um pouco acolá, um pouco aqui, um pouco acolá. Diz Isaías 28, versículo 10, que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, preceitos e mais preceitos. E é assim que a gente constrói a compreensão completa da palavra. Não leia um texto aleatoriamente, não. Leia, por exemplo, se você lê esse texto de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 11, ou versículo 15 e 16, leia até você entender. Busque outros textos da Bíblia, porque Paulo fala de coisas difíceis. Aí você vai para Hebreus, ele está se referindo aqui ao livro de Hebreus. Onde Paulo diz que Jesus Cristo é superior aos anjos, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o sacrifício perfeito, é o nosso intercessor, onde ele diz que o Espírito Santo é aquele que arquiteta, embeleza a vida cristã, que nos leva a ser perfeitos em Jesus Cristo. Então, meus amados, tudo que é difícil da Bíblia, você deve dar mais atenção, você deve prestar atenção. Você não entendeu uma coisa, procure a ajuda de alguém. Ouça uma mensagem de alguém, faça um estudo bíblico. Você já é batizado há 20 anos, você não entende uma coisa, chame o pastor. Pastor, eu quero fazer um estudo bíblico desse tema porque eu não entendo isso aqui. O Espírito Santo é uma dessas questões. A igreja deveria estar gastando muito tempo para compreender melhor o Espírito Santo e a gente tem gastado nada sobre o Espírito Santo. É só você procurar na internet aí quantos sermões tem sobre o Espírito Santo. Tem sobre milagres, sobre bênçãos, sobre coisas. Você vai encontrar milhões de sermões aí sobre milagres e bênçãos e prosperidade. Mas de conversão e do Espírito Santo você vai encontrar pouca coisa. E quando você encontra, muitos deles está distorcido, não está de acordo com a palavra. Mas você precisa compreender a palavra. Você precisa cuidar dessa questão. Tenha por salvação a longanimidade de Deus, ao permitir que Ele deixasse coisas difíceis na palavra, para que você gastasse tempo com essas coisas, para o seu crescimento espiritual. Porque eu disse no começo da mensagem, o inimigo vai se levantar, ele vai erguer a bandeira dele para destruir a nossa fé, para destruir a palavra. E nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos para defender aquilo que a gente acredita. Paulo disse para Timóteo que você esteja pronto para dar razão da sua fé. Você está pronto para dar razão da sua fé? Se alguém perguntasse por que você acredita na Trindade, você saberia responder hoje? Já que existe tanto material na internet aí destruindo a Trindade. E mesmo pessoas que se dizem adventistas, pregando aí contra o Espírito Santo. Nós temos igrejas inteiras que se separaram da igreja adventista justamente por causa da doutrina da Trindade. Então você está pronto para manter a sua fé em Jesus Cristo? Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Você está pronto para dizer, eu sou aqui, eu estou aqui? Eis a questão. Então Pedro nos convida para mudar, para acordar, para despertar, para deixar o Espírito Santo agir. Veja que ele fala do Espírito Santo aqui. Meu Deus do céu. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração, minha irmã. Porque Deus quer falar contigo. Ore comigo. Querido Deus e Pai, essa jornada tem sido um chacoalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Ajude-nos a despertar, Senhor. Ajude-nos a buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Ajude-nos a ter comunhão contigo para a honra e glória do teu nome. Fale ao nosso coração e transforme as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.